Nós não podemos impedir o que chega até nós, mas podemos condicionar e escolher aquilo que sai de nós. Para lá do problema resolvido, existe um eu melhor. Nada de tomar decisões definitivas relativamente a situações que podem ser temporárias. A primeira questão, e talvez a que foi colocada o maior número de vezes, é qual é a grande diferença entre problema e situação e porque é que fazemos essa distinção? Reparem, um problema é um conjunto de variáveis ou situações que, se não forem devidamente ou atempadamente adressadas e resolvidas, se transformam num problema. No entanto, esse conjunto de variáveis ou de situações, se forem devidamente acauteladas, adressadas e resolvidas, podem se transformar numa oportunidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o problema tem uma estrutura, o problema é uma consequência e um resultado de algo, de uma equação, de um conjunto, de uma situação ou de um conjunto de situações. Essa situação ou conjunto de situações, se forem devidamente acauteladas ou resolvidas, não teremos um problema, mas sim uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer, de evoluir, de melhorar, de ascender ao próximo nível. E essa é a grande diferença. O problema como o resultado de um processo. Se nós dominarmos o processo, nós podemos influenciar o resultado. E é disso que se trata. Este PDF tem como objetivo principal desmistificar aquela situação, aquela ideia que as pessoas normalmente têm que só me acontece a mim, que isto é uma desgraça, que isto é uma fatalidade, que eu só traio azar, que as coisas boas só acontecem aos outros. Não, é mentira, é mentira. Isso é uma generalização, isso é uma crença negativa, é uma crença limitadora. Na verdade, todas as pessoas têm problemas, só que há pessoas que conseguem lidar melhor com os problemas do que outras pessoas. E é disso que se trata, desmistificar, descomplicar esta situação dos problemas. Um problema é um conjunto de situações ou variáveis que, se forem devidamente acauteladas e devidamente resolvidas, transformamos esse processo não num problema, mas numa oportunidade. A segunda questão colocada é: agora que eu tenho um problema, independentemente de como é que ele surgiu, como é que eu o começo a resolver? Bem, se leu o PDF, nós apresentamos de forma estruturada algumas linhas a cumprir. Mas vamos então à questão. O problema surgiu, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, tirá-lo da nossa cabeça, isso é fundamental. Porque nós temos tendência para aumentar as coisas, as situações. Nós temos tendência para empolar. Vamos tirá-lo da nossa cabeça e vamos colocar num papel. E a nossa sugestão é procurar identificar de forma clara e objetiva aquilo que nós achamos que é um problema em não mais do que 6 a 10 palavras. Não mais do que 6 a 10 palavras. Se for mais do que isso é porque nós ainda não pensamos o suficiente e ainda não está suficientemente claro na nossa cabeça aquilo que nós achamos que é um problema. Portanto, tirar da nossa cabeça e meter no papel. Segundo, será que não estamos a aumentar, a empolar a gravidade da situação? Nós temos que perceber o impacto daquilo que nós definimos como problema. Ou seja, o que é que está a acontecer no momento como consequência desse suposto problema? Qual é o impacto que isso está a causar na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional? Impacto. E passo seguinte, contenção. Tudo evolui, até as doenças e até os problemas. Então nós temos que perceber o impacto e temos que conter esse problema, circunscrever, diminuir, controlar, delimitar, bloquear, para que não se transforme, para que não evolua para algo maior, negativo. Identificar, bloquear, conter. Próximo passo, vamos tentar perceber exatamente as variáveis, as situações que conduziram a esse problema. Nós temos que as colocar no papel, temos que as tornar claras e temos que as priorizar. Depois de termos as situações que, na nossa opinião, na nossa perspectiva, levaram a esse problema, vamos então tratá-las de forma detalhada. Priorizamos aquela que nós consideramos que é mais importante, a primeira, a segunda, a terceira, etc, etc.
Primeiro cross-check, primeiro checklist que nós colocamos em cada uma das situações. Depende de mim ou não depende de mim? Depende diretamente de mim ou não depende diretamente de mim? E vamos a todas as situações que nós encontramos como possíveis variáveis ou possíveis itens que criaram esse problema e vamos avaliar. Depende só de mim ou não depende só de mim? Depende só de mim? Depende só de mim, não depende só de mim, como é que nós vamos fazer isto? Se depende só de mim, então isso significa que a solução está absolutamente ao meu alcance e vai depender daquilo que eu vou fazer, que eu vou dizer, daquilo que vai ser a minha ação. Se não depende só de mim, então nós vamos ter que pensar de quem é que precisamos, do que é que precisamos, como, quando e quais são os custos disso, como é que chegamos lá. Portanto, no nosso plano para depois de tomarmos consciência, nós temos que autorregular. Tomada de consciência, conter, regular. Regular para começar a resolver. Nós fazemos estilo um defrag. Nós vamos tornar as coisas mais simples. Como é que nós comemos um elefante? Supostamente, eu não como elefante, acredito que ninguém dos nossos espectadores come um elefante, mas é aquela frase, como é que podemos comer um elefante ou um animal enorme? Às postas, porque não há outra forma. Portanto, como é que nós vamos resolver um problema? Progressivamente, vendo o que é que nós podemos resolver paulatinamente e ir tornando as coisas mais simples. Nós temos que mudar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. Se nós mudarmos o nosso ponto, nós temos uma vista. Se mudarmos para algum outro ponto, temos uma outra vista. Portanto, é um pouco disso que se trata. Descomplicar, simplificar, olhar para as coisas do ponto de vista prático, racional e perceber, criar um plano de conter e começar a resolver progressivamente. A tal terceira grande questão é esta. Porque é que às vezes a mesma situação ou o mesmo problema nós olhamos para ele de uma forma desastrosa e noutras vezes mais calma, mais tranquila? Porque é que a nossa perspectiva muda relativamente às situações? Porque é que às vezes o mesmo problema tem um impacto muito maior em nós? Bem, há aqui algumas situações que nós devemos levar em linha de conta quando estamos a falar em problemas ou o impacto que eles causam, a forma como nós os sentimos. Primeiro, o aspecto fisiológico. O aspecto fisiológico, a nossa energia, o nosso descanso, a forma como nós nos sentimos no momento. Isso influencia as emoções, isso influencia o nosso espírito, isso influencia a nossa mente. E nós olhamos para as coisas e se estamos com energia, se estamos equilibrados, nós somos capazes de ser mais resilientes, somos capazes de pensar mais, de pensar melhor, de pensar de forma mais estruturada. O cansaço é inimigo das boas decisões. É por isso que nós às vezes costumamos dizer, e é um bom conselho, é uma boa sugestão, vamos dormir sobre o assunto, amanhã pensamos mais, melhor e tomamos uma decisão. Portanto, o descanso é absolutamente importante. Às vezes as coisas crescem, empolam e tornam-se maiores e mais difíceis porque nós estamos fisicamente esgotados. Portanto, atenção, nada de tomar decisões definitivas relativamente a situações que podem ser temporárias. Portanto, a falta de descanso, a falta de energia pode de facto influenciar a nossa perspectiva, a forma como olhamos para as coisas. Outra situação que influencia de facto a nossa perspectiva e a forma, o impacto que os problemas têm em nós próprios é aquilo que nos rodeia, o contexto social, as pessoas, o grupo de pessoas com os quais convivemos, com os quais interagimos. Como é que são essas pessoas? Há um ditado que diz, senso comum, mas muito interessante, até em termos de neurociência faz sentido, em termos de programação neurolinguística faz sentido, que é, diz-me com quem andas e dir-te-ei onde vais chegar. Ou seja, se nós estamos rodeados de pessoas negativas, pessoas que se concentram mais nas desculpas do que nas soluções, pessoas que acham que são fatalistas, que acham que não têm sorte, que tudo lhes acontece a eles, que a sorte é só para os outros, que a eles só lhes chega problemas. Se nós convivermos, se nós vivermos, se nós estivermos rodeados por pessoas assim, é óbvio que os nossos níveis de energia, o nosso carisma, a nossa aura, o nosso brilho diminui.
E quando isso acontece, o impacto que às vezes estes tsunamis de acontecimentos negativos, porque acontece a todos, há fases na vida onde é mesmo down e nós temos que estar bem fisicamente, bem mentalmente e rodeados de pessoas que nos possam nutrir, fornecer energia e dar uma boa onda para nós recuperarmos, para nós fazermos um comeback. Portanto, muito cuidado com as pessoas que nos rodeiam, que às vezes vêm até nós ou que às vezes nós próprios escolhemos que permaneçam e nós deixamos que permaneçam ao nosso redor, porque muitas vezes não nos dão energia, muitas vezes sugam-nos energia, muitas vezes retiram-nos energia, muitas vezes não nos ajudam com cenários de resolução, mas aumentam-nos os problemas, aumentam-nos as fatalidades, a negatividade. Muito cuidado, porque nós precisamos de pessoas saudáveis, pessoas enérgicas, pessoas que nos levem para a frente e não de pessoas que nos puxem para trás. E outra situação que de facto pode e influencia decisivamente a forma como nós olhamos para as situações e a forma como nós encaramos os problemas, que são inevitáveis. Não tem como fugir, às vezes devemos mesmo ir à sua procura, porque atrás de um problema resolvido está sempre uma solução que nós não conhecíamos, que não sabíamos que existia e, normalmente, para lá do problema resolvido, existe um eu melhor. Existe um eu melhor. Portanto, as crenças, eu refiro-me às crenças limitadoras, àquilo que nós achamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que são os valores que nos foram transmitidos pela nossa família, pelos professores, pelas pessoas com quem estávamos, pela equipa, pelos colegas, pelos amigos, que às vezes são crenças. A crença é aquilo em que nós acreditamos e às vezes nós estamos carregados de coisas que não nos fazem bem e que basta um estímulo negativo do exterior, que nós vamos buscar à nossa memória aquilo que são acontecimentos passados e que nos levam para um caminho que não é positivo, que nos levam para uma tendência negativa, fatalista e descendente. Portanto, nós às vezes devíamos de fazer algumas atualizações no nosso software, porque alguns de nós, quando enfrentam alguns problemas, vão buscar memórias que já têm 20, 30 anos, às vezes mais, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos. São memórias cheias de mofo, memórias desatualizadas. Ou, às vezes, até são soluções, ou aparentes soluções que resultaram na altura, mas não resultam agora. Open mind. Às vezes temos que revisitar as nossas gavetas, abrir os nossos armários para que saiam os esqueletos, arejar, trazer luz à nossa cabeça. Porquê? Porque às vezes não é uma questão do que está fora, às vezes é uma questão do que está dentro. Às vezes não é que o que vem até nós, que nós não temos como impedir, porque são acontecimentos da vida, é mesmo assim. Às vezes há coisas que vêm ter connosco e não há como impedir. Não há como impedir aquilo que vem ter connosco, mas há como preparar, condicionar e escolher aquilo que sai de nós, a nossa resposta. Nós não podemos impedir o que chega até nós, mas podemos condicionar e escolher aquilo que sai de nós. Portanto, a nossa resposta perante as situações vão definir em muito, se vai ser um problema, se vai ser uma oportunidade. Se vamos para aqui, se vamos para ali. A forma como nós olhamos, a perspectiva como nós nos posicionamos nas situações, a nossa resiliência, a nossa positividade, a força e a determinação com que procuramos uma solução é determinante, é absolutamente determinante perante as situações, se elas se vão transformar numa coisa menos boa ou numa coisa boa, se vão transformar num problema ou numa oportunidade. E por favor, fiquem tranquilos, porque todos nós temos problemas, todos nós erramos, todos nós falhamos, mas todos nós podemos aprender. E com o tempo é possível aprender a lidar melhor com isto. O problema não é o mergulho, o que nos mata não é o mergulho, é o não tirar a cabeça fora d'água. Portanto, os problemas não são algo que a gente possa evitar sempre ou indefinidamente, mas é algo que a gente pode aprender a lidar, que existe uma estrutura que nós podemos aplicar no sentido de não bater no fundo, ou se bater no fundo, sair dali e voltar a voar, porque esse é o nosso destino.
o nosso destino é ser feliz. Eu acredito que sim. É ser feliz, é ser positivos, é fazermos bem a nós próprios e bem aos outros, sendo que e sabendo que os problemas vão chegar, vão acontecer. E muitas vezes nós vamos ter que os aceitar e viver com eles. Mas na esmagadora maioria das vezes nós podemos fazer algo. Até breve e obrigado.